porque o contrário de amor é ódio. Na verdade, havia era ódio acerca de Deus e do próximo. Começamos a ter então a alegria e a paz de Deus nas nossas vidas, a paciência, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Em outras palavras, a nossa vida mudou, ou nossas vidas mudaram. No entanto, essa nova vida de discipulado frutífera não é automática. Ela não simplesmente acontece, ou deixa correr e as coisas vão acontecendo automaticamente. Não é assim. Deus está trabalhando em nós, Ele começou a boa obra e está trabalhando em nós, nos nossos desejos, e está colocando os seus desejos, e então nos dá a capacidade de transformar esses desejos, ou seja, os seus desejos, desejo de Deus, em realidade nas nossas vidas. Nos dá capacidade. Então, Deus, Ele não força esses desejos em nós. Apesar disso, Ele não força. Ele não nos obriga a amar, Ele não nos obriga a sermos felizes, Ele não nos obriga a sentir a paz, por assim dizer. Pelo contrário, nós devemos dar o próximo passo, o passo a passo, e buscar o amor de Deus, a alegria, a paz, a paciência que Ele já nos deu. Como já vimos em 2 de Pedro, Deus já nos deu todas as coisas, já nos doou todas as coisas necessárias para que nós vivamos uma vida piedosa. E nós devemos dar o passo sendo capacitados pelo Espírito de Deus, buscando as coisas lá do alto, buscando as coisas de Deus, e então Deus nos dá o desejo, nos dá a capacidade, mas nós devemos fazer algo a respeito, porque quanto à salvação, ela é monérgica. Deus aprove a Deus simplesmente por si e por si mesmo nos salvar sozinho, independente do que nós façamos. Quanto à santificação, aprove a Deus trabalhar conosco. Então Deus nos deu as coisas que Ele mesmo exige, e exige de nós então que nós nos apropriemos destas coisas que muitas vezes nós chamamos como, por exemplo, meios de graça. E nós devemos fazer isso como já temos visto em aulas passadas. E nós devemos então dar esse próximo passo, andar em direção à santificação, andar em direção a essas coisas. E em meio a toda a alegria das nossas vidas espirituais, da nossa jornada espiritual, há algumas más notícias. Assim como toda caminhada na nossa própria vida, há alegrias e há tristezas. Então, há boas notícias e há más notícias. E a má notícia é que, às vezes, nós falharemos em dar esse próximo passo. A má notícia é que, às vezes, nós tropeçaremos em procurar dar esse passo. E nós agiremos como se não tivéssemos sido transformados na nossa conversão. Nós agiremos como se nós ainda fôssemos aquela velha criatura. Nós agiremos ainda de uma maneira contradizente à nossa nova criatura. E em vez de amor, haverá raiva, haverá o ódio, que pode se desenvolver aí em rancor, em mais ódio. Em vez de alegria, pode surgir um espírito crítico, um espírito amargo, rancoroso. E em vez de paz, pode haver ansiedade, pode haver turbulência, tribulações. E então as coisas começam a virar um caos. E há muita alegria quando uma pessoa se torna o filho de Deus, é claro. Nós percebemos que nós não passaremos mais a eternidade no inferno. Outras e outras bênçãos, além das futuras, nos foram dadas, e então nós começamos a desfrutar dessas bênçãos, da alegria, do gozo de ir para o céu, porque nós já desfrutamos parte desse céu aqui. Nós percebemos que nós temos um novo pai, uma nova família, novos irmãos e irmãs, como já temos visto. No entanto, você precisa saber que os desafios estão por vir. Há desafios que nós enfrentamos nessa jornada, nessa peregrinação, nessa andança nossa como cristãos. Na verdade, esses desafios podem até já ter começado e estar presente na vida de alguns de vocês que me ouvem hoje. No entanto, tu precisas saber disso e estar ciente dessas coisas. Então a pergunta é: o que tu farás quando não der o próximo passo em obediência a Deus? O que eu faço quando eu não consigo dar esse próximo passo?
quando esse passo que eu deveria dar não é dado. Na verdade, eu faço o contrário, ou eu vou em outra direção. O que eu vou fazer quando eu tropeçar e quando eu cair na minha jornada cristã? Porque todos nós estamos suscetíveis a isso. Porque a Bíblia ela nos diz: aquele que está de pé, olhe para que não caia, olhe para que não tropece, né? Mas o justo ele cairá 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor o levantará. Então nós temos que pensar também: o que eu farei quando eu pecar, quando esta hora chegar? Não que nós estejamos atrás dessas situações, na verdade nós estamos até fugindo delas, mas em algum momento essas coisas acontecerão. E quando ela acontecer, o que eu vou fazer? E para nós sabermos disso, nós precisamos definir pelo menos 3 termos. Já estou no 2, Aninha. 3 termos nós precisamos entender. Antes de dar essa resposta a essas perguntas, eu preciso definir esses 3 termos que eu vou usar ao longo do restante desta aula: relativismo, pecado e tentação. São os 3 termos que você precisa entender. Em primeiro lugar, o relativismo. Relativismo não é, claro, uma palavra encontrada na Bíblia, né? Não é uma palavra bíblica, por assim dizer, mas descreve o mundo onde a maioria de nós vive, descreve a cultura na qual a maioria de nós estamos inseridos quando nos tornamos filhos de Deus ou não. Nós estamos inseridos, e o relativismo é a negação de uma verdade absoluta, da existência da verdade absoluta. Se vocês estiveram aqui nos estudos que eu dei sobre cosmovisão, introdução à cosmovisão, vocês se lembrarão que eu citei sobre 3 grandes cabeças que são inimigos da verdade. E dentre essas cabeças está o relativismo. A segunda é o pragmatismo e a terceira é o ceticismo. Mas vamos deixar esses 2 de lado e se ligar hoje no relativismo, que é a negação da existência da verdade absoluta. É a filosofia que diz não haver nada necessariamente certo, absolutamente certo, e nada necessariamente errado. Então, diz que a verdade é relativa. Relativismo diz: o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. O relativismo fala isso: o que era verdade para mim hoje de manhã pode não ser verdade agora à noite. É isso que é o relativismo. Eu simplesmente abandonei a verdade que eu achava que tinha de manhã e agora eu estou com uma outra verdade agora à noite. Então o mundo ele tem uma palavra para isso, e é chamado de pensamento pós-moderno ou pós-modernismo, pós-modernidade. E a Bíblia tem uma palavra diferente para isso. A Bíblia rotula esse pensamento, esse estilo de vida como rebelião contra Deus. Na verdade é a rebelião, porque como filhos de Deus nós acreditamos que o nosso Pai é o Criador, e como Criador nós acreditamos que Ele tem direito à sabedoria, e a sua sabedoria é santa, a sua sabedoria é perfeita, é justa, ela é boa para determinar a verdade. Deus então determina a verdade. Existe verdade absoluta que é o que Deus, o nosso Criador, estabeleceu. Essa é a verdade absoluta. Na verdade nós acreditamos que o próprio Deus é a verdade. Cristo disse: eu sou a verdade. Então, nós acreditamos nisso. Deus, o nosso Criador, todo sábio, todo bondoso, que decide o que é verdade e o que é a mentira. Ele é quem diz o que é verdadeiro e o que é falso. Também nós cremos que Deus é bom e Ele é bom o tempo todo. Portanto, esse Criador, todo sábio, todo bom, quer o melhor para a sua criação. Sempre quer o melhor. E esse Criador, todo sábio e todo bom, Ele nos dá regras e nos dá diretrizes na Escritura para que nós as sigamos. Na Bíblia Ele nos disse o que é verdadeiro, o que é falso, o que é certo e o que é errado. E às vezes nós discordamos do julgamento divino. E às vezes nós não nos submetemos ao seu discernimento perfeito.
Na verdade, nós nos rebelamos contra Ele quando nós não deveríamos fazer isso, mas isso apenas significa que nós estamos errados e Deus sempre certo. Por isso que o apóstolo Paulo chegou a declarar: seja Deus sempre bondoso, ou sempre justo, ou sempre certo, e todo homem mentiroso. Então, a verdade é o que Deus determina ser a verdade, ou o que Deus determinou ser a verdade. Portanto, o que a Bíblia diz é o melhor para mim e para ti, como a verdade de Deus. No Salmo 16, verso de número 11, por favor. Salmo 16, 11. O salmista entende isso e ele diz essas coisas falando a Deus o seguinte: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Observe que o salmista ele não escreve: Deus, tu me deste um monte de regras que eu tenho que seguir, e na tua presença eu estou miserável porque eu tenho essa lista, essa nova lista de coisas para fazer e coisas para não fazer. O Senhor me deu um monte dessas coisas. Não é isso que ele diz. E é assim que algumas pessoas olham para os cristãos, e também é assim que alguns cristãos olham para si mesmos, que Deus nos deu uma lista com um monte de regras de coisas, do que eu devo fazer e do que eu não devo fazer. Mas o salmista entende que Deus, ele nos deu a conhecer a verdade, e por verdade ele está dizendo que o salmista, ou Deus nos deu a conhecer o caminho da vida. Tu me farás saber por onde eu devo andar, o caminho da vida. Então é isso que é assim que ele vê. Então ele vê além disso que esse caminho, a verdadeira alegria, a verdadeiro gozo, a verdadeira felicidade, apenas na sua presença nós encontraremos prazer, a delícias sem fim. Note isso: na tua destra, delícias perpetuamente. Então, não somos relativistas, nós acreditamos que existe a verdade moral e espiritual absoluta. Acreditamos que a verdade ela é determinada não pelo mundo, não pela cultura, não pelo local onde nós estamos vivendo, pelos costumes, mas por nosso Criador, o qual é todo sábio, todo bom, e Ele quer o melhor para a sua criação. Esse é o nosso ponto de partida e é diametralmente oposto a tudo que nos foi ensinado nesse mundo, na cultura em que nós vivemos. Segunda coisa que nós precisamos entender é o termo pecado. A segunda palavra que é precisa ser definida é exatamente esta: pecado. Pecado é uma palavra que a maioria de nós está familiarizado com ela, mas muitas vezes nós temos confusão do que ela significa, mas deixe-me certificar de que nós temos uma definição correta dessas coisas. Claro que eu poderia utilizar 1 João e dizer o que é, poderia utilizar o catecismo, mas eu vou usar uma coisa mais simples. Pecado em um nível mais básico mesmo, é errar o alvo. Então, imagine um arqueiro puxando seu arco, um arco e flecha, e então o arqueiro está puxando e ele está direcionando, ele está mirando no meio do alvo, o qual é o seu objetivo, é acertar o meio do alvo. E ele solta a flecha e essa flecha erra o alvo. Ela não pega. E se pega no alvo, ela não pega no centro. Agora, isso, em seu nível mais básico e fundamental, é o que é pecado. O pecado é errar o alvo. E quem é que estabeleceu o alvo? Esse é o ponto. Quem que estabeleceu o alvo? Quem diz, este é o meio do alvo? Quem é que diz, é aqui que as nossas vidas devem mirar? Como nós vimos, é Deus. Deus é quem estabelece isso. Deus é quem estabelece a mira onde o homem deve acertar. E se ele errar aquilo, ele errou o alvo, e então é um pecado. O nosso Criador todo sábio, todo bom, diz, este é o alvo. Nós puxamos o arco das nossas vidas e nós disparamos as flechas. E o pecado é quando a flecha não acerta o alvo.
ou pelo menos não está em conformidade, como diz o nosso catecismo, né? Acertar o alvo é acertar bem no centro, acertar para o lado, ou um pouco acima, ou para o outro lado, não é aceitável, mas ainda não é aquilo que é o ideal, é acertar no centro. Então, pecado é toda transgressão da lei de Deus ou qualquer falta de conformidade com ela. Então, errar o alvo, e é isso que nós temos. Por exemplo, qual é o alvo que Deus estabeleceu para a nossa língua, para a nossa fala, para a nossa linguagem? Abra comigo Efésios capítulo 4, verso de número 29. Nós temos um dos alvos para a nossa língua, para as nossas palavras. Efésios capítulo 4, verso de número 29, diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. No capítulo 5, verso de número 4, ele ainda nos diz: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Então Deus nos mostrou onde está o alvo. Ele está nos dizendo no que diz respeito à nossa língua, no que diz respeito à nossa comunicação, à nossa fala, ela deve estar tão cheia de graça, tão cheia de ações de graças, deve estar tão ocupada em edificar os outros, que não há espaço e nem tempo para perturbar os outros, ou falar mal dos outros, ou falar qualquer outro tipo de torpeza. E sabemos onde está o centro do alvo, nós sabemos, mas o que nós fazemos? Nós sabemos que este é o centro do alvo, mas o que nós fazemos? Nós disparamos as flechas das nossas vidas e nós erramos esse alvo. Agora, apesar do fato de que acreditamos que o Deus é todo poderoso, que Deus é todo bom, há momentos em que nós dizemos coisas como Deus, eu não sei mais o que o Senhor quer para mim, ou teus caminhos nem sempre são os melhores. Às vezes eu posso nem falar isso com os lábios ou com os pensamentos, mas eu falo isso com as minhas ações. Lembre-se que nós já vimos aqui, por exemplo, Tito, quando ele fala que alguns homens com os seus lábios proferem conhecer a Deus, dizem que conhecem a Deus, mas com as suas ações eles negam a Deus. Então esse é um dos grandes problemas. Muitas vezes nós olhamos e achamos que esse não é o momento de edificar com as palavras, de estender a graça aos outros, de dar edificação aos outros. Pelo contrário, nós começamos então a caluniar as pessoas, nós começamos a ferir os outros, nós destruímos a reputação dessas pessoas, nós plantamos semente de desconfiança e de descontentamento acerca delas. Em uma palavra, muitas vezes nós estamos envolvidos em fofocas. Deus nos mostrou o alvo, Ele nos deu o centro do alvo, e o pecado é quando erramos esse alvo, quando nós não acertamos no centro ou não estamos conformados com ele. Pecado é quando não fazemos o que Deus ordenou para nós fazermos. E quando fazemos, não estamos fazendo perfeitamente aquilo que Ele disse para que nós fizéssemos. Para usar outra imagem, pecado é quando você tropeça na sua caminhada. Terceiro termo que é necessário definir antes de continuarmos é tentação. Então, relativismo, pecado e tentação. Tentação simplesmente significa incitar ao pecado. Alguém nos machuca e os pensamentos passam pela nossa mente, pela nossa cabeça, para responder com ira, com raiva, dar na medida certa, e quando essas coisas explodem e fervilham em nós, isso é tentação. Você está sendo incitado a esse pecado. Ou uma mulher passa, um homem passa e algo nos diz para fitar os olhos nela ou nele de cima a baixo com uma luxúria, isso é tentação. Isso é o incitamento ao pecado. Deixe-me compartilhar convosco 3 coisas que a Bíblia mostra sobre tentação. Primeiro, tentação, irmãos, não é um pecado, me entendam isso.
Ser tentado não é um pecado em si. Nós somos tentados por causa do pecado que há em nós, mas ser tentado ainda não é o pecado em si. Tanto que a Escritura diz que Cristo foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então, tentação não é um pecado em si, ele é o despertar disso, ele é o desabrochar e se ele conseguir continuar, então, como diz Tiago, ele dá a luz ao pecado. Pensamentos maus, eles passam por nossa cabeça, quer gostemos, quer não, quer queiramos ou não. O Senhor Jesus nos ensina que as aves, nós não podemos impedi-las que elas voem sobre as nossas cabeças. Mas nós podemos fazer uma coisa, impedir de que elas façam ninho. Então ele nos ensina isso. Às vezes nos colocamos em situações em que há mais pensamentos maus, e isso é culpa nossa, é claro, por causa da raiz do pecado que há em nós, mas muitas vezes os pensamentos maus, eles vêm e nós não fizemos nada, absolutamente nada, para incitá-los, para começar, para estartar, é simplesmente por causa da raiz do pecado que ainda há em nós, e essa tentação não seria um pecado em si. Então, a tentação, ela se torna pecado quando nós cedemos a essa tentação. Se lembra que Adão, ele foi tentado no paraíso, e ele cedeu a esta tentação. Cristo foi tentado no deserto e não cedeu a esta tentação. A tentação, ela se torna pecado quando nós cedemos, quando nós respondemos com raiva, quando nós caluniamos, quando nós usamos as nossas palavras como não deveríamos usá-la, sem ações de graça, sem edificação para os outros, como nós vimos. A tentação se torna pecado quando nós deixamos os nossos olhos se demorarem naquela mulher ou naquele homem e a despimos ou o despimos com as nossas mentes. A tentação se torna pecado quando caímos em um relacionamento fantasioso com algum homem ou com alguma mulher e criamos coisas em nossas cabeças e alimentamos estas coisas. A tentação, ela se torna pecado quando nós cedemos a ela. Deixamos com que os pássaros façam ninho. Mas a tentação em si, inicialmente, não é um pecado. Não estou falando da raiz dela, tá? Porque só de haver esse tipo de ser tentado pelo mal já seria algo ruim, tá? Mas estou falando no sentido da dinâmica. Então, quando isso aconteceu, não seria um pecado em si. Então, você não precisa ceder à tentação. Primeiro, ela não seria um pecado em si, e segundo, a Escritura nos mostra que nós não precisamos ceder a essa tentação. Você se lembra da frase que algumas pessoas dizem: o diabo me fez fazer isso? Você já ouviu alguém dizer isso? O diabo me fez fazer isso. A teologia dessa frase está absolutamente errada, totalmente antibíblica. Porque veja, o diabo, ele não pode obrigar ninguém a fazer nada. Ninguém. Então o diabo, ele não pode obrigar ninguém a fazer nada. Como cristãos, o pecado, ele não pode nos obrigar a fazer algo de errado, porque agora nós não somos mais escravos do pecado. E entenda que na cruz e em nossa conversão, o domínio do pecado, ele foi completamente banido das nossas vidas. Nós não somos mais escravos do pecado, nós não precisamos mais pecar. O pecado continua presente, nós ainda sentimos a sua influência, mas o seu domínio, a sua dominação, o seu controle foram quebrados e nós não precisamos obedecê-lo. Romanos deixa muito claro isso. Então nós não precisamos ceder à tentação dessas coisas. Há promessas em toda a Bíblia nesse sentido. Jesus, ele diz aos seus discípulos em João 16, verso 33, por exemplo: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e ele destruiu o poder absoluto do pecado. Na primeira epístola de João, no capítulo 4, verso de número 4, falando de Deus, ele diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo.
O Deus que está em nós, o Espírito Santo, é maior do que Satanás e qualquer outra coisa que o mundo tem, qualquer outra influência. O que está em nós venceu o que está fora de nós, por assim dizer, e até o que estava dentro de nós. O Satanás simplesmente não pode nos obrigar a fazer qualquer coisa, nem mesmo o pecado. Pecamos porque nós queremos, nós pecamos porque nós desejamos. Nós pecamos porque nós gostamos de ceder à tentação. Nós pecamos porque nós amamos aquele tipo de pecado. É por isso que nós pecamos, mas nunca, absolutamente nunca, o pecado, entenda a figura, colocou uma arma na minha cabeça e disse: você vai ter que fazer isso agora. Eu pequei, ou eu peco, porque eu cedo à tentação. E eu cedo à tentação porque eu amo muitas vezes o pecado ao invés de amar a Deus. E eu deveria odiar o pecado, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. A promessa mais impotente, ou mais importante nesse sentido, está na carta de Paulo aos Coríntios. Paulo falou aos Coríntios, capítulo 10, por favor. Verso de número 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, isso é extraordinário, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então veja, isso é uma promessa extraordinária que Deus nos dá. Aqui está o que acontecerá se sofreres, como todo mundo, a tentação. A tentação virá e tu te sentirás completamente sozinho. Te sentirás como que não tivesse saída dela. Se sentirá como se ninguém jamais tivesse sido tentado assim. Parece que ninguém foi tentado dessa forma e quem fosse assim não aguentaria. Sentirás como se ninguém tivesse suportado uma tentação difícil de resistir dessa forma. Se estás pensando assim, essa é a voz de Satanás, do inimigo, do pecado, do homem interior, do velho homem, dizendo. Então a promessa de Deus é que nenhuma tentação sobreveio sobre ti e sobre mim que não fosse comum. Quando ele fala humana, é que não tivesse na experiência do homem. Então não é só você está sendo tentado dessa forma. Nós temos a tendência de fazer isso. Veja, não só para isso, mas também para as perseguições. Quer ver uma coisa? Veja comigo, isso daqui é um ponto, é das tentações. Quando as pessoas dizem, só eu sou tentado assim, e você não sabe como é que eu estou sendo tentado. Nós temos essa tendência, mas abra a epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Em Coríntios nós vimos a questão da tentação. As pessoas olham e dizem assim, ninguém sabe o que eu estou passando. No tópico tentação. Segundo, agora para o sofrimento. Quando eu estou em algum sofrimento, as pessoas também tendem a dizer, ninguém nunca passou o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou passando. Agora veja o que Pedro fala no capítulo 5. Eu preciso ler o contexto para poder nós entendermos melhor. Verso de número 5. Roga igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha, essa galera aqui que Pedro estava escrevendo, estava achando que só eles estavam passando por aquilo. Aí Pedro vai dizer negativo.
Preste atenção, resista na fé, certo de que sofrimentos iguais aos de vocês estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Todo cristão está passando pela mesma situação, pelo mesmo sofrimento, muitas vezes passando pelas mesmas tentações. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Coríntios: não veio tentação que não fosse comum, que não fosse humana. Então, se estás pensando assim, que você é único nesse sentido, que você é única nesse sentido, isso é a voz de Satanás ou do velho homem no seu interior, do pecado. Porque a promessa de Deus é que não veio nenhuma tentação que não lhe fosse comum. Você não está sozinho. Não importa quão difícil seja, nós não estamos sozinhos nessa, em nenhuma ocasião. Se estamos sendo tentados de certa forma, outras pessoas estão sendo tentadas da mesma maneira, você não está sozinho. Há alguém em algum outro lugar que está sendo tentado da mesma maneira ou sofrendo da mesma forma, ou até pior do que você. Então Paulo continua, voltando lá para Coríntios, por favor. No capítulo 10, verso 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, ou além do que você possa suportar. E é interessante porque essa é a sua capacidade de resistir à tentação. Deus já te deu a capacidade de resistir à tentação, mas quando fores tentado, Ele também te providenciará um escape para suportá-la. Veja como é extraordinário isso. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então me diga aí, irmão, que tentação é que nós não podemos suportar? Absolutamente nenhuma. Porque Deus já proveu essas coisas. Observe que Paulo não diz que tens que suportar a tentação com alguma força interior, com alguma força pessoal sua. Pelo contrário, ele reflete aqui sobre o caráter fiel de Deus, sobre a fidelidade de Deus. Mas Deus é fiel e não permitirá. É impressionante isso. Então, em meio à tentação, Paulo nos leva a refletirmos sobre o caráter de Deus e não da força que nós temos em nós mesmos. Sobre o caráter divino. Deus é fiel, Deus fez certas promessas a nós, e nosso Deus soberano está tão no controle das circunstâncias das nossas vidas, que Ele prometeu que nunca permitirá que uma tentação entre em nossas vidas, que nós não tenhamos absolutamente providência da parte dEle para suportá-la. Nunca nós teremos uma tentação que nós não possamos resistir. Nunca. Na verdade, o nosso Deus, todo sábio e todo poderoso, todo amoroso, diz que em meio à tentação haverá uma maneira que Ele proveu para nós sairmos dela e não cedermos. Então Deus, Ele não vai nos manter longe da tentação, mas Ele estará conosco no meio da tentação, porque Ele disse que sempre estaria conosco até a consumação dos séculos. E à medida que nós aprendemos a não ceder à tentação pelo poder do Espírito, confiados no caráter de Deus, nós crescemos em maturidade cristã, nós crescemos em discernimento, nós crescemos em experimentação, conforme Hebreus fala, experimentados, não só para discernir o bem, mas também o mal. Então nós crescemos nessas coisas, nunca precisamos ceder ao pecado, nunca. E se nós cedemos, é porque nós o amamos, é porque nós gostamos do pecado, é porque nós deliberadamente quisemos fazer. Então nós nunca precisamos ceder, pecamos porque queremos, pecamos porque gostamos. Não é o diabo quem fez algo ou me fez fazer algo. Terceira coisa que você precisa aprender sobre a questão da tentação: Deus está do seu lado.
Entenda que Deus está do seu lado. Esta alegria e entusiasmo que sentes na jornada cristã, na vida cristã, são reais e há vitória em nossa caminhada como filhos de Deus. A razão pela qual a vitória é porque Deus é por ti, é porque Deus é por mim, é porque Deus é por nós. Por isso que diz: quem será contra nós? Deus quer que nós sejamos vitoriosos ao resistirmos ao pecado e não cedermos à tentação. E Cristo, como nós vimos aqui em algumas exposições na Epístola aos Hebreus, quando diz que Ele é o autor, não seria a melhor tradução, mas seria aquele que Ele é o pioneiro, Ele é aquele que foi à frente, que fez o piquete. Cristo é aquele que passou por estas coisas. Então, quando Ele é o autor da nossa fé, aquele que passou e iniciou essas coisas, e por isso o escritor aos Hebreus pode dizer que Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é sofrer, e Ele se compadece de nós. Em outro texto diz a Escritura que Deus, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, e é por isso que Ele nos deu o escape, proveu juntamente com a tentação o livramento. Então note, por isso, é o caráter fiel de Deus de fato. Deus não é como alguém que está apostando, que está torcendo para que tu tropeces e Ele te castigues, ou que Ele faça uma punição a você. Deus não é assim. Deus não quer que você tropece. Ele quer que você tenha sucesso nesse sentido e não cedas à tentação. Que você seja bem-sucedido quanto a resistir ao pecado. O escritor aos Hebreus diz: quanto à resistência ao pecado, não chegaste a sangrar com isso. Vocês ainda não lutaram o suficiente. Porque Ele nos deu o Espírito Santo para habitar em nós. E é assim que Ele quer que nós vençamos essas batalhas. Ele vai te dar o desejo de vencer a batalha, e então Ele te dará a capacidade de vencer a batalha. Ele não apenas te dá o desejo de vencer, mas Ele também te dá a capacidade de vencer. Paulo diz à igreja da Galácia, capítulo 5, verso 16: andai no Espírito, e não cumprireis ou não satisfareis os desejos da carne. Ouça o Espírito, falando com a palavra, pela palavra. Ouça o Espírito, por isso que Cristo falou várias vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Ouça a direção que Ele está lhe dando, e então deixe que o poder dEle seja o poder que te ajuda a não ceder à tentação, a não tropeçar no caminho. Deus está do seu lado, Ele está do meu lado, Ele não está contra nós, Ele é por nós. Tentação é ser atraído ao pecado, não é um pecado e nós não precisamos ceder a ela. Nós temos o poder do Espírito de Deus para nos ajudar a não ceder à tentação. Algumas sugestões práticas. Permita-me lhe dar algumas sugestões quando se trata da confissão de pecados. Então, primeiro, confessar. Acabe com isso. Acabe com isso. A tendência da maioria das pessoas é remover a confissão. Ela fica para si, remoendo, gastando tempo tentando decidir se o pecado foi realmente tão ruim, ou talvez nós podemos culpar outra pessoa, ou posso racionalizar isso, e eu fico remoendo, simplesmente acabe com isso. Confesse cedo, confesse com frequência, confesse completamente, sem reservas. Livre-se desse fardo, livre-se disso. Simplesmente acabe com isso. Quando nos apegamos ao nosso pecado, o que nós estamos fazendo é apenas murchar, definhar
morrer lentamente. Quando nos apegamos a Ele, nós estamos apenas caindo mais fundo e mais fundo numa espiral do pecado e apenas prejudicando o nosso relacionamento com Deus e com o outro. E a questão sobre a confissão é que quando nós confessamos, não estamos dizendo a Deus algo que Deus já não sabia. É claro que Deus sabia. E Ele sabe o que fizemos, e Ele sabe o que pensamos, então apenas acabe com isso. Deus já sabe. Deus já conhece. Confesse cedo, confesse com frequência, confesse completamente. Confesse o quanto antes. Deus vê o que acontece. 1h da manhã, 2, 3, 4 horas da manhã, quando todos estão dormindo, ou quando você está longe de todo mundo, ou quando você está murmurando sozinho, sussurrando em privado, ou quando você está sozinho com o telefone, ou com a televisão, ou qualquer coisa na internet, ou qualquer outra situação. Deus sabe de tudo e você está fazendo isso diante de Deus. Pequei contra ti, e contra ti somente. Às vezes o pecado não é quando eu estou sozinho, né? Às vezes é quando eu estou só com um círculo de pessoas. Na família, lá eu me sinto à vontade para ser quem realmente eu sou. Quando eu saio das portas para fora, então eu tenho que pôr a máscara e agora eu tenho que colocar o jeitinho que todo mundo tem que me ver. Se é assim, nós devemos então quebrar estas coisas, porque Deus sabe exatamente o que está acontecendo em nossas vidas e nos nossos corações. Deus sabe exatamente. Nós não estamos escondendo nada dele. Não estamos lhe dizendo nada que ele já não saiba. Então confesse o quanto antes. Confesse com frequência e confesse completamente. Segundo, confesse uns aos outros. A Escritura também nos diz isso. Tiago 5,16 nos diz essas coisas. Um segundo conselho prático é simplesmente confessar o seu pecado uns aos outros. Isso não é apenas uma boa ideia, isso é o que a Bíblia diz. Parte da mentira do pecado é que enquanto nós estamos nas trevas do pecado, o pecado nos diz algo como: não conte a ninguém, não diga isso a ninguém, negue até o fim, esconda enquanto puder. Não conte, porque isso só vai piorar a situação. Não apenas mantenha isso para si mesmo, mas trabalhe para ocultar essas coisas. E quando você pensa isso está se refletindo a tua origem no teu pai Adão, que quis se esconder de Deus quando pecou, que quis acusar o outro quando foi pego, que não assumiu a culpa a priori. Então não fale a ninguém, porque se tu contares a outra pessoa, você vai estar dando poder a ela sobre ti, e você não quer fazer isso. O que as pessoas vão dizer? É interessante isso, porque quando nós fizemos coisa pior, que é a transgressão contra o Senhor, nós não nos envergonhamos. E agora que o nosso pecado está sendo exposto, nós queremos ocultar a todo custo. Porque agora a luz raiou, a luz brilhou, e as trevas não podem prevalecer. Porque os homens fazem as suas más obras nas trevas, e a luz ilumina todas estas coisas. A coisa só vai piorar. Se tu já ouviste essa voz na tua cabeça, se estás acontecendo isso, se é a voz do teu velho homem, do pecado pulsando e dizendo, é a voz de Satanás, é a voz do pecado, é a voz da mentira, a voz contrária a Deus, o fato é que o poder do pecado é quebrado quando o trazemos para a luz. Quando nós não ocultamos mais, todos nós provavelmente podemos contar histórias dos momentos em que o pecado estava nos puxando cada vez mais para baixo, e mais para baixo, numa espiral descendente, nos levando cada vez mais fundo para a destruição.
Então nós começamos a ficar desesperados, perguntando se algum dia nós conseguiríamos sair dessas coisas, desse emaranhado de coisas nas quais nós nos metemos. E então, em obediência às Escrituras, talvez até em desespero, vamos finalmente a alguém e nós confiamos e confessamos a eles e dizemos: eu preciso que ores comigo, eu preciso que me ajudes, eu preciso de ajuda. E o que acontece quando nós fazemos isso? A situação acaba. É claro que tem um desdobrar das coisas, mas o fardo cai, porque finalmente eu não levo mais ele comigo. Finalmente eu desisto e o lanço aos pés da cruz. E disposto então a sofrer qualquer sanção que Deus possa me exigir sobre mim, eu aceito com alegria. E é incrível como o poder do pecado quase sempre é quebrado quando nós trazemos à luz. Então acabe com isso, confesse o seu pecado e confesse uns aos outros. O pecado sempre estará aqui, o pecado nunca vai embora até nós morrermos, ou até Cristo retornar e glorificar os nossos corpos. O pecado, a presença dele ainda estará aqui, mas parte da caminhada cristã é aprender a lidar com isso, e muitas vezes nós precisamos de ajuda para fazer isso. Muitas vezes nós não vamos conseguir fazê-lo sozinho. Nós precisamos de ajuda. E por favor, veja que em meio ao nosso pecado, em meio à nossa confissão, nós estamos sendo transformados, como a Bíblia diz, de glória em glória, para que nós pareçamos cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. A confissão nos molda para sermos piedosos. E a letra B aí, receber o perdão de Deus. O que acontece quando nós confessamos? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É tão simples, né? Confessa e deixa e alcança a misericórdia. É o que a Escritura diz. Talvez à medida que tu careces e cresces na graça divina, na tua jornada cristã, possas te ver preso no pecado e te perguntar: como é que Deus poderia amar um pecador como eu? Como é que Deus poderia perdoar um pecado como aquele que eu cometi? A resposta é que Ele te amou antes da conversão. Antes mesmo de você se converter, Deus te amou. E por que Ele não te amaria agora? Esse é o engano do pecado. Essas são as amarras do pecado, que fazem com que nós questionemos o caráter amoroso de Deus, que faz com que nós ceguemos para isso, e então Ele nos endurece para que nós fiquemos ainda mais nas trevas e não voltemos para a luz. Porque Ele não te amaria agora? Ele nos amou quando nós éramos, ou melhor, quando nós não éramos seus filhos, quando nós éramos seus inimigos, diz a Escritura. Então por que Ele pararia de nos amar agora que nós somos seus filhos? O pensamento pode passar pela sua mente, mas como Deus poderia realmente amar alguém que continua cometendo os mesmos pecados repetidamente? Como é que Ele poderia realmente me perdoar? A resposta é porque Ele é Deus, e é disso que se trata, ser Deus. Eu teria dificuldade se tu continuasse pecando contra mim, certamente. Uma das passagens mais fáceis de entender, mas mais difíceis de aplicar, é aquela quando Pedro diz: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Se ele vier pecando, imagine isso, irmãos. Veja como é fácil de entender. Jesus disse: quantas vezes, aliás, Pedro fala: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7 no dia, se ele vier te perdoar. Se ele vier dizendo: eu estou arrependido, me perdoe, você deve perdoar. Agora deixa eu tornar isso concreto para você ver como é fácil de entender, mas é mais difícil de praticar. Digamos que você está num belo dia sentado no banco em frente à sua casa, ou numa cadeira em frente à sua casa, e de repente passa um irmão e pô no seu rosto. E você fica meio sem entender por que aquele irmão fez isso.
E você meio que estatalado olha e diz, e ele vai simplesmente embora, virou as costas e foi embora, e você fica ali com a dor no rosto, sem entender o que aconteceu. E então, momentos depois, esse irmão volta e diz para você: meu irmão, eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu estava tão pressionado, tão atribulado, que de repente eu descarreguei e você foi a primeira pessoa que eu vi, e então eu te dei um soco, me perdoa. E você ainda meio que confuso diz: ok, meu irmão, eu te perdoo. E ele vai embora e 30 minutos depois ele volta e faz a mesma coisa. E vira as costas e vai embora. E depois de alguns minutos ele volta e diz para você de novo: meu irmão, não sei onde é que eu estava com a cabeça, eu simplesmente tenho um temperamento assim e eu estou te pedindo perdão. Me perdoa. E você então diz: ok, eu te perdoo, mas não faça mais isso. Uma vez, ok. 2 vezes, ok. Mas a terceira, o negócio vai estreitar. E ele vem e pô de novo em você. E ele vem arrependido de novo e diz: me perdoe. Como você já estaria a essa altura? Entende? Jesus não disse para você verificar se ele está arrependido de fato. Jesus não disse para você fazer uma investigação para que, não, só se ele estiver fazendo isso nessa condição e nessa. A condição é, se ele voltar a ti e te dizer, arrependido dizendo, me perdoe, você deve perdoá-lo. É claro que tem desdobramentos dessas coisas, né? Mas é só para dar essa ideia para você, embora eu saiba que a Bíblia diz que eu tenho que continuar te perdoando 70 vezes 7, é difícil porque eu sou humano. É difícil porque eu não sou perfeito. Deus não é humano, Deus é Deus. É perfeito, e eu peco contra Ele diariamente, muito mais do que alguém peca contra mim. E eu vou diante dele novamente, e eu digo: me perdoe, me perdoe, me perdoe, e ele está pronto a me perdoar. E a Escritura diz para nós sermos imitadores de Deus, como filhos amados. O perdão é algo fácil de entender, difícil de se praticar, especialmente para quem tem um temperamento mais fervoroso. Então Deus está comprometido, não importa o quanto pecamos ou quantas vezes cometeremos o pecado ou quão ruim isso se torne, se nós confessarmos os nossos pecados e dissermos: Deus, tu estás certo e eu estou errado. Ele se compromete sempre, sem exceção, em nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Letra C, ser purificado. Se querem saber como é ser purificado, vá ao Salmo 103. Salmo 103 é um outro salmo sobre confissão. Se estás preso no pecado e quer ser perdoado e não consegue encontrar palavras, leia o Salmo 103. Leia-o como se fossem tuas palavras, tuas próprias palavras. Começarei no verso de número 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o ocidente do oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. É assim que Deus nos purifica.
Deus determinou o que é verdadeiro, o que é falso, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ele é o nosso Criador todo bondoso, todo poderoso, todo sábio, que quer o melhor para a sua criação. E com toda a alegria e toda a vitória que há na caminhada cristã, também há pecados, também há tropeços, também há erros de alvos, há quedas, há ceder à tentação, a errar o alvo. E por favor, confesse o seu pecado. Confesse o quanto antes, confesse com frequência, confesse completamente. Diga: Deus, tu estás absolutamente certo e eu estou absolutamente errado. Ninguém é culpado, somente eu errei. E eu errei, eu sinto muito e por favor me perdoe. Deus está comprometido a perdoar e tu desfrutarás sempre da liberdade que vem de ser perdoado e purificado. E por fim, irmão, eu quero apontar esse último salmo no qual nós começamos, o salmo de número 32, a partir do verso de número 3, novamente, diante de tudo que nós ouvimos. Ouçamos novamente esta palavra do Senhor. No salmo de número 32, a partir do verso de número 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Em outro salmo ele fala sobre a língua se colar ao céu da boca. No entanto, o que acontece quando ele confessa o pecado? O verso de número 5 diz: eu confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E o que aconteceu? Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu perdoaste. Então, de volta ao verso de número 1, é por isso que ele pode dizer: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não adola. Que o Senhor de toda a glória nos ensine a viver na nossa jornada cristã, sabendo que há vitórias. Deus está conosco, mas haverá momentos em que nós tropeçaremos. Que essas coisas não nos aconteçam, mas no dia que nos acontecer, que nós tenhamos plena certeza de que nós podemos nos voltar a esse Deus misericordioso e bondoso, o Pai amoroso, que sempre nos aceitará se nós deixarmos a nossa soberba de lado e nos humilharmos, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo. Pai, nós te louvamos por teu perdão, por tuas misericórdias. Bendito é o Senhor por todas essas coisas e obrigado porque o Senhor é fiel e o teu amor excede qualquer entendimento. Portanto, ó Pai, nos ajuda a rendermos graças ao Senhor, porque nós somos bem-aventurados, porque a nossa iniquidade foi perdoada e o nosso pecado foi coberto. Somos bem-aventurados porque o Senhor não atribui a nós qualquer iniquidade, porque lançou sobre o teu Filho. E o Senhor não vê no nosso espírito qualquer dolo, porque todo o castigo que era para nós estava sobre Ele. E é por suas pisaduras que nós somos sarados. Obrigado por isso, e nós te louvamos. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, nos mantenha em pé, mas se chegarmos a tropeçar, não nos deixe endurecidos nos nossos próprios pecados. Nos ajuda, Pai, a levantar, sacudir a poeira e continuar a caminhada, a jornada. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Deus em Cristo vos abençoe, irmãos. Tenham todos um ótimo descanso.